Nós não somos nada sem a tua presença. Em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Meus irmãos, durante todo o tempo, essa preocupação das coisas físicas, naturais, sempre falou forte o coração do povo. Sempre. Antes de Jesus, as pessoas eram preocupadas com as coisas naturais. Toda a igreja, os hebreus, desde o Éden, eram muito preocupados com as coisas físicas, naturais, verdadeiramente falando, as coisas passageiras. E a Bíblia Sagrada diz que Jesus, quando ele estava saindo, ele estava na igreja. Não era ele o pregador, mas ele estava ali. Você sabia que Jesus ia para a igreja? Nem sempre ele pregava. É verdade, em alguns momentos as pessoas pegavam o rolo, o pergaminho, que naquela época a Bíblia era assim enrolada, e entregava na mão de Jesus, ele vinha e pregava, como em alguns momentos a Bíblia mostra. Mas nem sempre ele era o pregador, mas vinha para ser pregado a palavra do Senhor, para receber a palavra de Deus. E determinado dia ele estava saindo do templo, da igreja, e quando ele vai saindo, os discípulos, eles correm cerca de Jesus e dizem: mestre, vem aqui, olha aqui, olha essas paredes, que coisa linda. Olha cada detalhe da igreja, olha cada detalhe do templo, olha como é perfeito. Como nós trabalhamos com cuidado. E quando eles começam a mostrar, se admirar com todas as coisas bonitas da verdade, as físicas, naturais e passageiras. Então Jesus se volta para eles e diz: olha, se estão vendo essas coisas, não ficará aqui pedra sobre pedra. Essa construção vai ser totalmente destruída. Mas em 3 dias, em um momento ele vai dizer: em 3 dias será edificada. Aqui Mateus não entra nesses detalhes. Mas esse mesmo argumento Jesus diz: olha, a que será derrubada e no 3º dia será edificada. Na teologia há uma divergência de interpretação, ou na verdade há 2 linhas de entendimento. A primeira é que Jesus estava falando literalmente, de forma literária, do templo que iria ser destruído. Mas a segunda verdade, vertente, que Jesus sempre falava profeticamente para o tempo atual e para tempos vindouros. Ele diz, quando ele fala que esse templo seria destruído, e lá em Marcos, Lucas, ele completa dizendo que no 3º dia seria edificado. A Bíblia diz que os outros evangelistas escrevem, e os religiosos ouviram isso e ficaram enfurecidos. Como pode? Esse homem chega no nosso meio, começa a pregar um segmento, começa a trazer alguma divisão entre o povo em relação à crença. E agora está dizendo que o nosso templo, que gastamos tempo para construir, gastamos aí muitos dias, meses, anos para construir. Ele me fala que será destruído e reconstruído em 3 dias. Nesse pensamento nós compreendemos que Jesus estava falando dele. Ele é o templo. Ele é a casa. E quando nós somos cristãos, somos imitadores, e nós compreendemos a palavra, entendemos que a nossa vida é a casa, a nossa vida é a igreja. Tudo isso aqui eu vou trazer para nossos dias e para agora, para nós. Toda essa construção, essas paredes aqui levantadas, são bonitas. Tá? Requer de nós um esforço, um investimento, tempo, dedicação, cuidado. Mas isso aqui é passageiro, isso vai ficar. Jesus está voltando e essas paredes, o templo físico não vai subir. Mas eu e você temos que nos preparar para subir, porque Jesus vai voltar. Ele está voltando. Então Jesus fala primeiro momento desse templo. Mas quando você estuda a história dos cristãos, toda a profecia, essa palavra de Jesus aqui, e um decreto feito lá na cruz, quando Jesus está pregado, a Bíblia diz que algumas pessoas ali religiosos, e até os romanos diz, que recaia sobre nós a culpa deste inocente. Quando eles estavam lá em frente ao palácio, no momento daquela audiência de condenação ou absolvição de Cristo, e Jesus é condenado à morte, eles começam a gritar, os religiosos: recaia sobre nós a culpa. Recaia sobre nós. E você vai estudar e você vai descobrir que 70 anos depois da morte de Jesus, Jerusalém, Israel é invadida, e Jerusalém é destruída por completo. E o templo que os discípulos mostravam para Jesus foi destruído, todo destruído, ficando apenas um paredão, ficando apenas um pedaço. E a Bíblia Sagrada diz que cumpre-se toda a profecia. Nós compreendemos que toda a palavra de Jesus, a introdução desse momento, é porque Jesus queria saciar a necessidade da curiosidade do homem. Mas nós somos inteligentes e curiosos, como os discípulos também eram. Mas eles continuam. Mais um pouco mais adiante, versículo 3 diz assim: já no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus sentado, e se aproximaram dele quem? Os discípulos. Quem é discípulo sempre se aproxima. Porque tem muita gente que gosta da igreja. Tem muita gente que gosta dos irmãos. Tem muita gente que gosta de ouvir a palavra de Deus. Tem muita gente que gosta dos louvores que cantam na igreja. Tem muita gente que gosta do momento de paz que é liberado no momento dos cultos, no momento religiosos das igrejas. Mas ele não se esforça para a salvação. Ele não se esforça para ter esta convicção. E então diz a Bíblia que os discípulos se aproximaram novamente e disseram: Senhor, quando? E falaram em particular e pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Havia uma preocupação porque Jesus pregava reino. Jesus não pregava o cristianismo por si só. Ele era o Cristo. Jesus não pregava a placa da igreja diferente dos cenáculos dos sacerdotes. Ele pregava o reino dos céus. Ele pregava a vinda do reino dos céus. Ele pregava o fim dos tempos. E os discípulos que são interessados, eles sempre se atentam a esses detalhes. Tudo aqui na terra, eu aqui na terra vou passar. A minha família terrena vai passar. Os amigos que eu tenho aqui vão passar. Mas a vida eterna, ela é eterna. Havia essa preocupação do coração dos discípulos. E eles começam então em um momento de oração, em um momento singular e particular de intimidade com o Pai. Eles chegam para Jesus e dizem: nos fala, quando será? Que sinais haverão dos fins dos tempos? O que há de acontecer? O que há de suceder? Versículo 4 disse-lhes: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Coloque a mão no coração e diga: Senhor meu Deus, não permita que eu seja um desses muitos. Jesus diz que muitos que conhecem a palavra serão enganados. Tenha intimidade com Jesus. A Bíblia diz que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Isso funciona para a igreja de forma literária, mas funciona para nós como cristãos, para reconhecer quem é Jesus, quem é o Cristo de fato e de verdade. Porque tem muitas pessoas que dizem assim: não, se curar é Deus, se abrir os olhos dos cegos é Deus, se restaurar um casamento, os lares é Deus, se me fizer prosperar é Deus, se eu tiver sucesso social, profissional, em todas as áreas é Deus. E nós vamos descobrir esta noite, irmãos, que Satanás, o adversário da igreja, ele recebe poder delegado não por Deus, mas por nós, para começar a reger de forma que vai enganar a muitos. Está entendendo, irmãos? Essa preocupação do coração dos discípulos tem que ser uma preocupação nossa em relação ao reino de Deus, ao reino dos céus.
Então Jesus continua dizendo, e certamente vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Ouvirão falar de guerras esses dias. Quantas guerras acontecendo? O Brasil enfrenta uma guerra há muitos anos. Não é uma guerra de arma de fogo, não é uma guerra explícita que convoca o exército, mas é uma guerra de injustiça social, é uma guerra de imparcialidade, é uma guerra injusta. Nós vivemos no meio de uma sociedade onde perto de nós tem pessoas que estão morrendo de fome. Morrendo de fome. Mesmo isso acontece lá na África, em Países Baixos. Não, irmãos, acontece no nosso meio. Má distribuição de renda, desvio de conduta, postura daquilo que é direito. Então, guerras e rumores de guerras. Quem está ouvindo de rumores aí? Você sabe, irmãos, que o Brasil é um dos países do mundo mais cobiçado. Escute isso. O Brasil é um país que tem uma riqueza em que em nenhum lugar do mundo, é verdade, que alguns países árabes têm o que o Brasil não tem, na quantidade e totalidade. Mas o Brasil é um dos países de todo o globo terrestre que tem mais riqueza. Sabe o que isso significa? Líderes poderosos estão de olho em nós, de olho em nosso território. Eles querem projetar, de alguma forma, a tomada de uma nação, da nossa nação. Isso, mas o que tem isso a ver conosco, com a igreja? Tem a ver que isso faz parte de fatos que apontariam a volta do Cristo, coisas físicas, coisas naturais, de longe também aqui de perto. Nós estamos envolvidos no meio de fatos que apontam a volta, o retorno de Cristo. Os rumores, algumas nações, me parece que faltava uma nação para completar o grupo completo de nações, para projetar uma guerra contra a Terra Santa. Isso já está completo. A qualquer hora, algumas profecias de Ezequiel, de Daniel, a qualquer momento, algumas profecias de Apocalipse, vai acontecer. Vai se cumprir. Guerra, Gog e Magog, guerra do Armagedon. Quando estivemos em Israel, fomos levados por um general do exército e ele nos levou em cima do Monte Carmelo, onde o profeta Elias ora. E quando nós estávamos ali em cima do Monte Carmelo, aquele nosso guia turístico, ele virou para um vale extenso, onde nossa visão custava ver a extremidade final. E ele dizia, este lugar é o lugar profetizado pelos pais, pelos patriarcas, pelos profetas, e está na revelação do Apocalipse. Esta é a área do Armagedon, esta é a área em que países árabes, países orientais, alguns países se reunirão para guerrear contra Israel. Países de milhões e bilhões de pessoas lutar contra um país que tem o tamanho territorial aproximadamente igual do estado do Tocantins. Essa guerra é iminente, é inevitável, porque é profecia bíblica. E nós estamos vivendo um tempo em que precisamos nos preocupar, não apenas com os fatos e rumores, mas nos preocupar como está nossas vidas, porque por mais que a gente ore, consagre, suplique, não vamos evitar isso. Essa peste, essa praga, essa pandemia, tinha que acontecer. Tinha que acontecer. Alguém vai dizer que são por tomadas de iniciativa humana? Eu não duvido nem um pouco que tenha sido. Mas se não foi, pouco importa. Importa que está na Bíblia. Projetos malignos têm no coração de muitos poderosos, mas no nosso coração tem que ter projeto de paz. A Bíblia Sagrada diz que quando Jesus pregava, ele dizia, o reino de Deus não é só comida, não é só bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus, irmãos, ele tem que queimar dentro de nós esse desejo de agregar pessoas em uma quantidade máxima possível, para que no dia que as trombetas tocarem no céu, o céu se abrir, Cristo voltar, o cristão na terra tem que estar convicto da sua salvação. Não haverá tempo de pedido de perdão, não haverá tempo de pais despedida dos filhos, não haverá tempo dos filhos despedir dos pais. Naquele dia, muitos verão a ausência dos filhos, muitos verão a ausência de pessoas chegadas e queridas da família, porque subiram e eles ficaram. A volta de Jesus não é um conto de fada, é um fato que se aproxima a cada dia mais. Então Jesus fala desses sinais para saciar o desejo emocional dos seus discípulos e gerar dentro deles um preparo, uma expectativa. É por isso que os discípulos de Jesus, os 12 homens, menos um, mas depois agregam outro para completar os 12, eles queimam o coração e eles saem pregando o evangelho, não amando a sua própria vida, mas falando do amor, pregando o bem, pregando a justiça, pregando a liberdade, não amando a sua própria vida. O primeiro que morre por causa do evangelho é o irmão mais novo de Jesus, um jovem chamado Tiago. Por causa do evangelho, por causa de pregar a verdade, alguém vem e separa do seu corpo a sua cabeça. Publicamente, o que nós temos feito para o reino de Deus. A Bíblia Sagrada diz que temos que ansiar, desejar a vinda do Senhor, gritar em alta voz, Maranata. Não é divulgar a placa de uma igreja que tem por aí, não. Maranata significa volta logo, Jesus. Vem, Jesus. As pessoas estão brincando com Deus. Quem não teme, quem não guarda a palavra, estão zombando de Deus. As pessoas pegam uma figura, alguém, e caracterizam ela numa pré-figura de Cristo e faz zombaria em vias públicas, em praças públicas. As pessoas, elas zombam da igreja, elas escarnecem da palavra. As pessoas querem viver suas próprias vidas como se fosse eternizar essa terra, mas nós estamos passando aqui, queridos. Nós estamos literalmente passando por aqui. Isso não é apologia a você esquecer das coisas naturais, pelo contrário, corra para o bem-estar da sua família, trabalhe para ter uma vida digna com o seu povo, mas não se esqueça que a nossa terra não é daqui, a nossa morada não é daqui, lá do alto. Então Jesus conforta mais o coração dos seus discípulos e diz, versículo 6, e certamente ouvireis falar de guerras, rumor de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Alguém vai perguntar, quando você vê alguém falando para você, que Deus é esse que permite inocentes morrerem por causa de guerra? Quando você estuda a história de fatos, acontecimentos de guerra, você estuda aquela situação, daquela guerra, daquelas bombas em Hiroshima e Nagasaki, é isso? Você começa a estudar e você começa a ver na íntegra pessoas inocentes, crianças, famílias que não tem nada a ver com competição política, não tem nada a ver com competição de poder, de repente são sacrificadas, porque elas estão em meio a estilhaços da guerra. Porque Deus não protegeu? Porque Deus não deu comida para quem não tinha o que pôr na mesa? Porque Deus não cuidou daquele pai quando maltratava o filho, daquele filho quando maltratava o pai, daquela pessoa que maltratava o morador de rua? Onde estava Deus que não socorreu o inocente? Nós queremos colocar muitas responsabilidades nas mãos de Deus e esquecemos a nossa. Tudo que Ele podia nos passar teoricamente, Ele nos passou. Tudo que o Salvador do mundo poderia nos dar exemplo,
Ele abriu mão de estar na comunhão da Trindade, veio ficar na terra e nos ensinou. Viveu como homem, padeceu as mesmas tentações, nossa, e permaneceu firme. Só para nos mostrar que é possível. É possível. Ele diz mais: porque assim se levantarão nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, terremoto em vários lugares. Porém isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados, vos matareis, e sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Neste tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todo. Diga comigo: misericórdia. Senhor, guarda o meu coração. Me ensina a amar o Senhor incondicionalmente. Nós, seres humanos, amamos por condição. Deixa o marido ver a esposa deixar de amar, para ver se ele continua amando. Deixa o marido olhar para a esposa e ver que a esposa está traindo ele todos os dias, para ver se ele continua amando. Deixa um esposo ver a sua esposa fazer, deitar, enrolar e virar tudo errado. Nós somos condicionados a uma troca de favores. Mas o amor de Deus, ele não é assim. O amor ágape é diferente desse eros nosso. O nosso tem condições, o nosso impõe limites, mas o de Deus não tem limites. O amor que Deus quer gerar dentro do nosso coração, esse amor ágape, ele não tem limites. Carrega o fardo dos outros, amar uns aos outros, colocar Deus acima de tudo, próximo da sua frente. No que depender de nós, é a fala de Paulo, ele diz: honre o próximo acima de você mesmo. Considere superior a você todo aquele que estiver diante de você, e honre-o. Porque esse é o amor que nós temos dificuldade de compreender. Que diante de guerras, de lutas, de dificuldades, de crises, nós colocamos limites, nós colocamos vírgulas, ponto e vírgulas, na maioria das vezes, pronto, e acabamos. Mas a Bíblia diz que por causa do nome dele, tudo isso aconteceria. Versículo 12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria de quase todos. Não deixe isso acontecer com você. Exercite isso hoje. Comece dentro de casa. Comece no grupo social mais próximo que você tem, quem sabe seja o trabalho. Não deixe o amor esfriar. Não deixe o amor esfriar. Porque no dia que isso acontecer, nós estamos fadados a padecer desse mundo. E depois deste mundo, é salvação ou condenação. Não há meio termos. Mas ele continua alertando, dizendo: e por se multiplicar, versículo 13, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Olha para quem está do seu lado e diga: persevere até o fim. 14, e será pregado este evangelho do reino por todo mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Os discípulos, eles nunca ficaram satisfeitos com a explicação de Jesus. Eles sempre queriam mais. Os apóstolos, eles entenderam que eles tinham um tempo limitado com Cristo. Eles entenderam que eles tinham que sugar tudo. E a Bíblia Sagrada diz que eles continuam instigando. E mais adiante, Jesus conta aos discípulos uma parábola tão conhecida por nós como parábola da figueira. E Jesus diz: olha, vocês precisam aprender esta parábola, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e começam a brotar, vocês sabem que está próximo o verão. Olha para aquele pé de oitinho ali, irmãos. Olha, vira ali para a sua esquerda. Olha a folhagem. Olha, nós estamos saindo do inverno. É verdade que a nossa estação não é muito definida como na América, mas olha como está aquela folhagem. Jesus diz: quando vocês olham uma planta, quando vocês veem o desenvolvimento de uma árvore, vocês reconhecem a estação do tempo. Assim no versículo na parábola da figueira diz assim também: quando vocês ouvirem de todas essas coisas, vocês sabem que está próximo, está às portas. Jesus diz: olha, não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Confie na palavra do Senhor. Acredite, o sistema pode estar contrário, o sistema pode estar caótico, o mundo pode estar perdido, mas confie na palavra de Jesus. É ela quem estrutura, que segura, que coloca você de pé. É ela que dá convicção de que com o Senhor tudo você pode. Deus é o teu Salvador. Jesus é a mediação através da cruz do Calvário para ligar você outra vez a Cristo, porque nós estávamos desligados. E João capítulo 15 fala sobre isso, que mais uma vez ele nos liga. Ele diz: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Todo ramo que se estiver em mim não dá fruto, o Pai corta. Irmão, quando alguém despreza a gente, é ruim, sim ou não? Quando alguém passa a nos maltratar, isso é ruim, sim ou não? Mas não espere ser desprezado pelo Pai. A Bíblia diz que quem com ele não agregar, não ajuntar, não fazia diferença. Jesus disse, capítulo 15 de João: Pai corta. Mas ele diz: todo aquele que se esforçar, aquele que quiser algo comigo, quiser compromisso com o reino de Deus, o meu Pai colocará adubo. Meu Pai vai podar. Meu Pai vai preparar para que você cresça e dê muitos frutos. E diz mais: e que os vossos frutos permaneçam. Ele continua na parábola da figueira dizendo: porque assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam. Senão, quando veio o dilúvio, levou todos. Dá para entender, irmãos? Nós estamos construindo uma arca. Aqui nessa arca nossa tem tijolo, tem ferro, tem cimento, tem muita mão de obra, tem muito amor, tem muito investimento dos irmãos. Nós estamos construindo essa arca, mas antes dela ficar pronta, não espere ficar pronta, as pessoas têm que estar dentro. Precisamos trabalhar para trazer as pessoas para dentro da arca. A arca é a igreja do Senhor. A Bíblia diz que as pessoas brincaram tanto, queriam suas festas, queriam farra, queriam orgia, queriam todo tipo de pecado, de imoralidade, de idolatria, queriam todo tipo de pecado, de perversão.